Bora dar uma analisada em algumas altcoins que graficamente estão muito interessantes para talvez um swing trade? Vem comigo! Sem enrolação, vamos aqui direto pro gráfico, né? Eu vou dar uma olhadinha rápida aqui no Bitcoin, já fiz essa análise pela manhã e depois eu já vou direto nas altcoins que, na minha opinião, estão dando oportunidade, tá? Bitcoin segue tentando aqui uma tendência de alta no curto prazo, fazendo fundos mais altos que os anteriores, então enquanto ele não perder essa região dos 66 mil dólares, que é o fundo anterior, seguimos aí em alta no longo prazo, no curto prazo, no médio prazo, no gráfico do Bitcoin, tá? Olhando um pouco mais de longe, a gente consegue enxergar claramente essa lateralidade, aonde normalmente pós-halving a gente tem mesmo, né? O halving aconteceu mais ou menos nesse período aqui, então já fazem mais ou menos 2 meses aí que a gente vem nesse lenga-lenga, que é completamente normal. Todos os outros ciclos a gente também ficou lateral pós o halving, né? A gente tem essa resistência clara que é o topo histórico, onde a gente chegou a dar uma tocada nele há 3 dias atrás e agora a gente tá tentando fazer esse pullback, uma base de preço mais alta que a anterior. A gente tem que ficar de olho, igual eu falei, nessa região aqui, que é os 65 mil dólares, e também a gente pode jogar Fibonacci só nessa última pernada aqui, para ficar atento a alguns suportes importantes aqui quando a gente para analisar, tá? Primeiro suporte que a gente pode ficar atento, olhando só essa última movimentação de alta que o Bitcoin teve, é justamente esse local que ele já está, que seria 0,382 de Fibo, tá? Olha só que bacana, 0,382 de Fibo, caso ele continue acima disso daqui, normalmente tende a ser uma bandeira de alta. Então, se a gente não perder 0,382 de Fibo, ele pode nada mais, nada menos do que estar fazendo uma lateralização para continuar a pernada dele. Local importante também, 0,5 de Fibo, que é inclusive o local do fundo anterior. Então, a gente também tem que ficar de olho que é os mesmos 66 mil dólares, tá? Questão de Bitcoin é isso, eu não vou aprofundar tanto. O semanal dele tá muito saudável, muito bonito. A gente deu uma agulhada aqui no topo histórico, a gente fez esse pullback de alta aqui, então tá tudo tranquilo. Vamos dar uma olhadinha nas altcoins que eu separei aqui para vocês. Aí sempre quando eu faço aquela análise, swing trade e tudo mais, né, eu gosto de trazer o seguinte dado aqui para vocês. Quando a gente fala de swing trade e trade, não é o capital de hold, então não fica tentando vender mais caro, comprar mais barato, que você vai acabar se ferrando aí e comprando mais caro as criptomoedinhas que você tem. Então, tem um capital só para trade, caso você goste de trade, obviamente, tá? Essa análise também serve para longo prazo, a gente pode dar uma olhadinha aqui. E o primeiro ativo que eu separei para a gente dar uma bisoiada é BCH. O que é BCH? Bitcoin Cash. Nossa, Lucas, mas você gosta desse ativo? Não, cara, Bitcoin Cash para mim é uma bosta velha, só que graficamente falando, ele tá dando oportunidade aqui. Quando a gente para analisar, Bitcoin Cash anda muito com o Bitcoin, né? Quando o Bitcoin sobe, Bitcoin Cash sobe junto. Quando o Bitcoin cai, Bitcoin Cash também cai. E o que ele tá fazendo agora? Ele tá rompendo aqui a média 8 semanal e retestando ela como suporte. Se a gente vê, por exemplo, em Bitcoin Cash amanhã uma barra de confirmação de alta aqui, fazendo um pivô de alta em cima da média 8, talvez a gente tenha uma entrada interessante. Aí a gente pode colocar o risco-retorno dessa operação, onde seria o alvo? Lá no topo histórico, 45% mais ou menos de alvo. Topo histórico não, esse topinho aqui, né? E aonde seria o stop? Pô, eu coloco o stop abaixo da média 8 aqui, abaixo desse outro fundo. Vamos ver como é que vai ficar esse stop. Pô, stop de 6, dá pra até colocar abaixo da média de 21, ó. Alvo, 45%, stop de 7%. A gente consegue ver um RSI muito saudável aqui em Bitcoin Cash também, talvez até antecipando uma movimentação de alta, fazendo topos e fundos mais altos que os anteriores. Então, Bitcoin Cash é o primeiro ativo que eu dei uma olhada hoje e falei, cara, esse ativo tá interessante. Outro ativo que também tá interessante aqui é a própria FTM, tá? Quando a gente para analisar a FTM, ela tá fazendo algo muito parecido com o próprio Bitcoin Cash. Estoura aqui ambas as médias, média azul aqui é a média de 21 dias, média rosa é a média 8 semanal. Estoura, tá vindo retestar. E quando a gente para analisar, se ela fizer exatamente uma barra de confirmação aí entre amanhã ou depois de amanhã, a gente vai estar fazendo um pullback acima de ambas as médias. Como é que ficaria o risco-retorno dessa operação aqui? Colocou o alvo lá, alvo de 54%. Deixa eu colocar mais certinho aqui, ó. Alvo de 49%. O stop é onde a gente colocaria, pô, abaixo do fundo que ela vai fazer e abaixo das duas médias. Vamos ver como é que ficaria o stop. Stop aqui de mais ou menos 7, 8%. Então, o alvo, 50%, stop, 7%. Se você alavanca aqui, por exemplo, 3 vezes, olha como é que não precisa dar de louco aí, ficar alavancando 100 vezes, né? Alavancou, por exemplo, 3 vezes, cara, se te estopa, você perde 21%. Se bate o alvo, você ganha 150. Pô, ganhar 150 para perder 21
na minha opinião, vale muito a pena, tá? Outra criptomoeda aqui que deu uma quedinha, dando oportunidade nesse exato momento é RNDR, né? Famosa Render. Olha só que interessante, Render voltando aqui para próximo das médias também. A gente já até simulou essa operação, ó, alvo 36%. Quando a gente para analisar stop, 7%. Mais uma operação que se você alavanca, por exemplo, 3 vezes aqui, o alvo, no caso bata, né, você consegue ganhar mais de 100%. Caso te stop, você perde 21%. Risco-retorno. Swing trade, família, sempre vai ser questão de risco-retorno, tá? O risco-retorno, ele tá aceitável? O alvo tá muito mais longe do que o stop? Tá dando motivos de entrada? O mercado tá em tendência de alta? Essa cripto aí, ela tá forte? Não tem como tradar, por exemplo, Matic agora. Por quê? Matic tá completamente lateral. Seria a mesma coisa que você brincar com arame farpado. Agora, todas essas que eu trouxe aqui pra vocês são gráficos que estão em tendência de alta. Eles não estão no fundo do bear market igual vários outros ativos. SNX, Matic, AVE. Esses aqui, eles estão em alta ainda. E são esses ativos que eu gosto de ficar de olho para uma possível operação longada, tá? Já trouxe aqui então 3 altcoins e vou trazer mais 3. Mas antes eu peço para você, deixa esse like aí, pô, fortalece demais o canal e comenta algumas altcoins aí que você também tá de olho, tá? Voltando aqui pro gráfico, já até passei para o próximo ativo e o próximo ativo que eu quero mostrar aqui para vocês, graficamente falando, é Arkham. A gente consegue enxergar claramente que Arkham é um ativo que tá em forte tendência de alta, né? Ah, mas Lucas, ele caiu aqui, ó, de março até abril. Caiu, mas olha só esse gráfico aqui, família, ele tá literalmente apontando para cima. Se você olha outros tipos de gráficos, como igual dei o exemplo de alguns aqui, eles estão caindo. Agora, olhando um pouco mais de perto, a gente consegue enxergar que a Arkham tá dentro desse canal de alta, fazendo topos e fundos mais altos que os anteriores. Ela tá exatamente na base do canal, as últimas 2 vezes que ela tocou nessa base aqui do canal foram oportunidades de entrada. O RSI de Arkham também tá bem saudável, apontando para cima, né, indicando aí força compradora. A gente consegue enxergar, além dessa entrada aqui na base do canal, as médias estão exatamente nessa posição que a Arkham tá. Então aqui a gente consegue ver vários motivos de entrada de operação. Quando a gente para analisar o risco-retorno agora, pô, o gráfico tá me dando alguns motivos para ficar de olho no ativo. Risco-retorno tá aceitável? Vamos lá. A gente coloca o alvo, por exemplo, a gente consegue ver que o alvo tá lá na casa dos 60 e poucos por cento, né? Que é o próximo topo aqui, a próxima resistência. Stop abaixo do fundo anterior. A gente consegue analisar que claramente a gente tem um risco-retorno muito bom. Se bate o alvo, 60%. Se destopa, 7%. Mais uma que o risco-retorno tá muito aceitável, tá? Vamos para outra aqui que também tá muito legal. SUI. Quando a gente para analisar a SUI, a gente tinha essa linha de resistência aqui, essa LTB, onde a gente rompeu nos últimos períodos essa LTB, e estamos retestando exatamente o que? A média de 21 períodos. E quando a gente olha um pouco mais a fundo essa LTB, ela era uma cunha, tá? Cunha essa que era uma cunha descendente. Olha só o tanto de toques que a gente já teve nessa cunha aqui, até que ela simplesmente rompeu isso aqui para cima. É um padrão que rompe para cima. Rompeu, retestando média de 21 nesse exato momento. Se a gente para analisar, se amanhã ela faz uma barra confirmando alta aqui, o que a gente tem? Uma operação interessante que o risco-retorno dela, vamos dar uma olhadinha como é que ficaria. Alvo, 100% de alvo. Igual eu falei, gostamos mais de swing trade, né? E para você fazer um swing trade, você tem que estar fazendo numa corretora que as taxas são as melhores. A gente aqui usa Bybit, link aí na descrição, porque em questão de taxa para trade é a melhor taxa que tem no mercado, tá? Tirando também que ela não tem sede aqui no Brasil. Quando a gente para analisar, olha só que bacana aqui. O stop, colocou abaixo desse fundo anterior e da média, pô, um stop de... A gente pode até aumentar o stop, já que o alvo é maior também, né? Alvo, 100%, stop, 9%. Se alavanca aqui, por exemplo, 2 vezes, tem que saber o que tá fazendo, tá? E tudo mais, a gente consegue analisar que o alvo vira 200% e o stop vira 20%. Mais um risco-retorno muito aceitável. Ô, Lucas, são só essas? Não, pô, aqui é conteúdo infinito, por isso que eu peço mais uma vez o like aí pra você. Immutable X. Várias altcoins estão dando oportunidade de swing trade. Quer dizer que você não vai ser estopado? Não, não estou falando isso. Pode ser que você seja estopado. O stop tá lá para ele ser estopado caso o mercado caia, tá? Existe a probabilidade de, por exemplo, ser recusado ETF de Ethereum, existe a probabilidade de, mesmo aprovado, o Ethereum caia, existe a probabilidade do Bitcoin cair mais, ele tá até um pouco vermelho no dia de hoje, então tudo isso pode fazer essas operações
literalmente caírem e você ser estopado. E tá tudo bem. Trade é isso mesmo. Você vai, abre uma operação, o risco-retorno tá legal? Se estopar, estopou. Vamos pra próxima. E é assim que você faz swing trade, beleza? Então vamos voltando aqui pro gráfico, vamos dar uma olhadinha em Immutable X. Quando a gente para analisar, Immutable X, alvo 53%, stop abaixo da média de 21 e abaixo do fundo anterior 10%, também um risco retorno muito aceitável. A gente para analisar um gráfico em plena tendência de alta, a gente já olhou várias vezes, olha esse gráfico do Immutable X, muito bonito, a gente consegue enxergar claramente essa LTAzinha aqui que Immutable X também está montando, né, as médias aqui apontando para cima, RSI de Immutable X também fazendo topos e fundos mais altos que os anteriores. Então Immutable X é outro ativo que está muito legal. E para finalizar toda a nossa análise, a gente tem também a BIM. BIM, mais um ativo em tendência de alta infinita, a gente consegue enxergar claramente fazendo topos e fundos mais altos que os anteriores. Quando a gente olha um pouco mais de curto prazo, a gente tinha nada mais do que um canal de baixa aqui na BIM, olha só. Essa resistência jogou aqui, formou um canal de baixa aqui na BIM, correto? Para quem não sabe, canal de baixa é um canal que normalmente ele tem um rompimento para cima, tá? E adivinha o que ela faz? Rompe para cima, tá vindo retestar tanto o canal quanto as médias aqui. BIM é um dos ativos que eu também tô bem de olho, porque ela vai fazer um pivô talvez na média 8 semanal. Claramente ela precisa confirmar esse apoio aqui na média, tá? Ela precisa confirmar a média como suporte fazendo isso daqui, ó. Amanhã ou no gráfico de 4 horas a gente tenta antecipar isso daí, né? Olhar o gráfico de 4 horas para ver se ela vem com esse candle aqui confirmando, porque se ela não confirmar, pode ser que ela perca e essa média venha para a próxima média, que é a média de 21. Então por isso que eu não abriria agora, estou apenas de olho no ativo, mas quando a gente para analisar, risco-retorno, TEI, colocou aqui 63%. Onde ficaria o stop? Abaixo aqui da média de 21 e abaixo do fundo anterior. Joga aqui o stop, a gente está falando do stop de 7% e um alvo de 63%. Se alavanca, por exemplo, 3 vezes aqui, ó. Tudo operação com capital destinado para isso, tá? 63 vezes 3, a gente tá falando de mais ou menos 180%, se de stop é 21%. Você percebeu, rapaziada, que o mercado de altcoins, ele está nos dando oportunidade, tanto para longo prazo é diferente, é seguir acumulando, é DCA. O que é DCA? E comprando semanalmente, mensalmente, diariamente, do jeito que você desejar, os ativos que você gosta aí. Então ir adquirindo cada vez mais e mais ativo. Eu tenho lá 90% do meu capital, ele é para longo prazo. Aí eu pego lá 5%, por exemplo, e coloco nessas operações aí que eu estou falando. Os outros 5% em pré-venda. Então mais ou menos assim que a gente investe, tá? Fica de olho, essas altcoins estão interessantes, não é recomendação de investimento. Peço uma vez o like, espero que você tenha gostado de uma análise mais direta ao ponto. Valeu e é nóis!